O instante em que o invisível se torna real. Há momentos em que a vida parece dar sinais que não fazem sentido à primeira vista. É como se algo sutil se movesse entre acontecimentos comuns, mudando o rumo das coisas sem explicação lógica. É nesse limite entre o visível e o invisível que a guerra espiritual se revela pela primeira vez, não com estrondos, mas com detalhes que passam despercebidos. A Bíblia mostra diversas situações em que o mundo espiritual se manifesta de forma inesperada, como quando Eliseu ora para que os olhos de seu servo fossem abertos e ele vê cavalos e carros de fogo ao redor da cidade. Esse tipo de momento não se limita aos textos antigos, ele se repete silenciosamente na vida de muitas pessoas hoje. A diferença é que algumas percebem, outras ignoram. Quando o invisível se torna real, geralmente acontece de maneira sutil, uma mudança repentina de atmosfera, uma inquietação interna, um pensamento insistente que não combina com a situação. É como se um alerta espiritual fosse acionado antes que a mente racional entendesse o que está acontecendo. Vou te contar algo sobre isso mais adiante, algo que muita gente desconhece. Perceber esse instante é o primeiro passo para entender que existe uma guerra maior do que aquela que seus olhos conseguem enxergar. E quem ignora esses sinais perde a oportunidade de se preparar para o que está prestes a acontecer. Toda guerra tem uma estratégia inicial, e no mundo espiritual isso não é diferente. A primeira manobra usada contra uma pessoa quase nunca é um ataque direto. Na maioria das vezes, é algo tão discreto que parece inofensivo. Esse é exatamente o motivo pelo qual tanta gente cai sem perceber. Desde o Éden, a estratégia tem sido a mesma: desviar o foco. Não é sobre força, é sobre distração. Quando a atenção de alguém desliza apenas um pouco para longe do propósito, uma brecha começa a se formar. É nesse ponto que a guerra espiritual avança, porque quem perde o foco perde também a clareza do que está enfrentando. Essa tática costuma acontecer nos pequenos detalhes da rotina. A correria, o cansaço, a ansiedade, a falta de tempo. Tudo isso vai criando camadas que escondem a verdadeira intenção por trás da batalha. Quem não entende esse movimento inicial acaba lutando com as armas erradas, contra o inimigo errado e até pelas razões erradas. O fato mais curioso é que esse padrão estratégico continua funcionando há séculos. E mais curioso ainda é que muita gente só percebe isso quando já está no meio da guerra. Ainda neste vídeo, vou te contar o motivo real que faz essa estratégia ser tão eficaz até hoje. Muitas pessoas imaginam que a guerra espiritual só começa quando algo grandioso e assustador acontece. Mas a verdade é que os primeiros sinais são silenciosos. Eles surgem antes do caos, antes do conflito direto e antes de qualquer evidência física. São sinais que falam baixo, mas que carregam um peso enorme. Um desses sinais é a mudança repentina de ambiente emocional. Algo que estava leve se torna pesado sem razão aparente. Uma situação que era tranquila começa a gerar conflitos sem explicação. Não é coincidência, é o impacto de uma influência espiritual tentando alterar o curso da sua vida. Outro sinal silencioso é a resistência constante em áreas específicas, como se uma força invisível criasse obstáculos justamente onde você mais precisa avançar. É aquele atraso inexplicável, aquela porta que deveria abrir e não abre, aquele desânimo que chega sem motivo. O padrão é sempre o mesmo, o ataque começa sutilmente. O mais impressionante é que esses sinais não surgem por acaso. Eles aparecem porque a guerra espiritual já começou. Reconhecê-los a tempo pode mudar completamente a forma como você enfrenta o restante da batalha. E no fim do vídeo você vai entender por que esses sinais nunca devem ser ignorados. As brechas espirituais raramente se formam de uma vez. Elas surgem aos poucos, como pequenas fissuras que se abrem no coração e na mente. É um processo tão gradual que a maioria das pessoas nem percebe que está se afastando de sua própria força espiritual até que o resultado já esteja refletido na vida prática. Uma das maneiras mais comuns de uma brecha se formar é quando uma pessoa começa a normalizar algo que antes a incomodava. Aos poucos, aquilo que era alerta vira hábito. Aquilo que era limite vira rotina. O que era erro vira justificativa. O que era dúvida vira conforto. É assim que a brecha se instala sem que a pessoa perceba. Outra forma é pela negligência emocional e espiritual. Quando a correria domina tudo, quando a pessoa deixa para depois algo que era essencial, quando a vida vira só urgência e nenhuma introspecção, a brecha cresce. Não porque ela decidiu abrir uma porta, mas porque não percebeu que já havia uma porta aberta.
O mais intrigante é que essas brechas não surgem apenas de fraqueza, mas também de excesso de confiança. Quando alguém acredita que está forte demais para cair, geralmente está mais vulnerável do que imagina. E ainda neste vídeo você vai entender como isso se conecta com o fato final sobre a guerra espiritual. Toda guerra espiritual envolve um alvo principal: identidade. Antes de tentar destruir algo na vida de uma pessoa, a força contrária tenta confundir quem ela realmente é. Isso acontece porque, quando alguém perde a clareza de sua identidade, perde também o senso de direção, propósito e resistência. Esse ataque geralmente começa de forma emocional. Pequenas dúvidas surgem sobre valor, potencial e destino. É um questionamento sutil, mas insistente. Com o tempo, a pessoa começa a se enxergar de forma distorcida. Suas decisões passam a refletir não quem ela é, mas quem ela passou a acreditar que é. Curiosamente, esse padrão aparece em várias narrativas bíblicas: Moisés duvidando de sua capacidade, Gideão se vendo menor do que realmente era, Elias acreditando estar sozinho quando não estava. Esses episódios revelam que o ataque à identidade é uma das estratégias mais antigas da guerra espiritual. A parte mais impressionante, e que eu vou desenvolver melhor no fim deste vídeo, é que quando alguém recupera sua identidade espiritual, toda a estrutura do ataque começa a ruir. Porque a guerra espiritual sempre se intensifica onde a identidade está fragilizada. Cada pessoa carrega um território espiritual, um espaço invisível que influencia ambientes, decisões e até atmosferas ao redor. Esse território não é físico, mas está ligado à autoridade espiritual que alguém carrega. É por isso que alguns lugares mudam quando certas pessoas chegam. Não é acaso, é impacto espiritual. Esse território se formou ao longo da sua história. Experiências, escolhas, relacionamentos, valores e até dores contribuíram para moldá-lo. Parte dele você construiu conscientemente, outra parte se solidificou enquanto você crescia espiritualmente, mesmo sem perceber. É um espaço que vai além da compreensão humana comum. O perigo é que muitos não sabem que possuem esse território. Quando alguém desconhece a autoridade que carrega, abre espaço para interferências espirituais externas. Essas interferências tentam ocupar um terreno que não pertence a elas, exatamente porque sabem que uma pessoa consciente da própria autoridade é difícil de derrubar. Ainda neste vídeo você vai entender o que realmente determina o tamanho e a força desse território espiritual, e como isso se conecta diretamente com o terceiro fato essencial sobre a guerra espiritual. No meio de tantas estratégias, ataques e movimentos invisíveis, existe uma arma espiritual que quase ninguém leva a sério. Talvez por ser simples demais, muitos ignoram o poder que ela carrega. Mas justamente por parecer simples, ela se torna um dos instrumentos mais eficazes do conflito espiritual. Essa arma é a constância. A persistência diária em permanecer firme, mesmo quando nada parece mudar. O mundo espiritual responde de forma profunda à disciplina, porque ela revela algo que o ataque não consegue abalar: propósito. Quando uma pessoa se mantém constante, rompe ciclos que antes pareciam inquebráveis. A constância abre caminhos espirituais que o impulso emocional nunca abriria. É ela que mantém a mente alinhada, o coração estável e a fé ativa. Esse movimento silencioso enfraquece qualquer força que tenta desestabilizar alguém pela repetição de ataques sutis. Constância é resistência que não se vê, mas se sente. E mais à frente você vai descobrir por que essa arma é tão temida no mundo espiritual, e como ela costuma definir quem vence e quem perde batalhas invisíveis. A guerra espiritual segue padrões que atravessam séculos. O que acontecia nos tempos bíblicos continua acontecendo hoje, apenas com roupas diferentes. O ambiente mudou, a tecnologia avançou, as rotinas aceleraram, mas o mecanismo espiritual permanece o mesmo, repetindo ciclos que muitos não percebem. Na história, sempre que uma sociedade se afastava de seus valores essenciais, um enfraquecimento espiritual acontecia. Aconteceu com Israel diversas vezes, aconteceu com impérios antigos, aconteceu com comunidades inteiras que perderam a direção. Esse movimento não é coincidência. É o reflexo de um padrão invisível agindo nos bastidores. O mesmo ocorre hoje, mas de forma mais sofisticada. A distração é maior, a pressão emocional é intensa, e a necessidade de validação externa cria vulnerabilidades profundas. É por isso que muitos não percebem que estão vivendo o mesmo script espiritual que se repetiu inúmeras vezes ao longo da história. No final do vídeo, você vai entender como identificar quando esse padrão está se repetindo na sua vida,
e como quebrá-lo antes que ele tome proporções maiores. Existem situações que acontecem em sequência e que muitos chamam de azar, coincidência ou fase ruim. Mas quando essas ocorrências seguem um padrão contínuo e atingem áreas específicas da vida, é sinal de que algo maior está por trás. A guerra espiritual muitas vezes se esconde atrás do que parece aleatório. Um dos tipos mais comuns de ataque é aquele que se repete em forma de ciclos. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo tipo de pensamento, sempre no mesmo tipo de situação. Essa repetição não é natural. É uma tentativa de desgastar emocionalmente até que a pessoa comece a duvidar de si mesma. Outro tipo de ataque disfarçado é quando pessoas específicas surgem no momento exato para gerar confusão, atraso ou desgaste. Não se trata de culpar pessoas, mas de entender que influências espirituais podem operar através de comportamentos recorrentes. O alvo não é o relacionamento, é o seu equilíbrio. E você ainda vai descobrir neste vídeo o sinal definitivo que diferencia a coincidência de ataque espiritual, e ele costuma aparecer quando a pessoa está prestes a avançar. Existem pessoas que vencem guerras sem sequer ter consciência de que estavam lutando. Isso acontece porque elas desenvolveram hábitos espirituais que funcionam como uma espécie de blindagem natural. Esses hábitos criam um escudo que age antes mesmo que o ataque chegue. O mais interessante é que essas pessoas não vivem em constante tensão espiritual. Pelo contrário, elas vivem com simplicidade e foco. Sua força está na postura interna, não em uma hiperconsciência do inimigo. Elas constroem rotinas saudáveis que fortalecem mente, espírito e emoções sem perceber que isso é uma forma de batalha. Essas vitórias silenciosas acontecem por causa de escolhas consistentes. São pequenas decisões diárias que acumulam força espiritual ao longo do tempo. Quando o ataque chega, ele encontra um coração estável, e um coração estável é difícil de derrubar. É por isso que algumas pessoas resistem a ciclos que derrubam outras. No final do vídeo, você vai entender qual é o fator central que torna essas pessoas mais resistentes, e como você pode desenvolver a mesma força sem precisar viver em alerta constante. A resistência espiritual não nasce no momento da batalha, mas muito antes dela começar. Ela é construída em dias comuns, quando ninguém está vendo, quando nada extraordinário está acontecendo. É nesse cotidiano silencioso que a força interior ganha forma. Quem espera ficar forte apenas no dia do ataque já começou perdendo. A verdadeira resistência espiritual não tem a ver com intensidade momentânea, e sim com profundidade emocional. Ela se desenvolve quando uma pessoa aprende a reconhecer seus próprios limites e, ao mesmo tempo, entende onde buscar fortalecimento. Esse equilíbrio cria uma base que o ataque não consegue facilmente destruir. Outra característica da resistência espiritual é que ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. É uma força que nasce de um eixo interno, não das condições externas. Por isso ela se torna tão poderosa, ela se mantém apesar de tudo. Mais adiante, você vai ver como essa resistência se conecta com o último fato essencial da guerra espiritual, o fato que geralmente redefine toda a compreensão sobre esse conflito invisível. O medo é uma das armas mais antigas e eficientes do mundo espiritual. Ele não precisa destruir, basta paralisar. Quando uma pessoa é tomada por medo, perde clareza, perde coragem e perde direção. É por isso que o medo é tão usado como ferramenta de manipulação espiritual. Ele cria limites onde antes havia possibilidades. Esse tipo de manipulação não acontece de maneira abrupta. Ele começa com pensamentos pequenos, sugestões sutis, imagens internas que geram inquietação. Aos poucos, essas impressões vão moldando decisões e comportamentos. O medo cria prisões invisíveis que a própria pessoa acredita serem reais. A manipulação pelo medo também altera a percepção de identidade. Quando alguém começa a acreditar que não é capaz, que não é forte o suficiente ou que não vai conseguir, o medo está fazendo o seu trabalho. Ele reescreve a história interna antes de afetar a realidade externa. Esse é o golpe mais perigoso. No final do vídeo, você vai entender como o medo tenta impedir o terceiro fato essencial da guerra espiritual, e como, quando esse fato é descoberto, o poder do medo começa a se desfazer. Existe um elemento que fortalece espiritualmente até nos dias mais difíceis, mesmo quando você não sente nada, não vê nada e não entende nada. Esse elemento é a entrega. Não a entrega passiva, mas aquela que reconhece que existe um propósito maior acontecendo, mesmo quando a mente não consegue explicar.
A entrega abre espaço para uma força que não depende do esforço humano. Ela cria uma conexão interna que se expande aos poucos, fortalecendo áreas que antes estavam frágeis. Quando uma pessoa se entrega espiritualmente, ela acessa um tipo de paz que não vem da ausência de guerra, mas da consciência de propósito. Esse movimento de entrega também fortalece a percepção. Aos poucos, você começa a perceber sinais espirituais com mais clareza, interpretar situações com mais sabedoria e reagir de forma menos impulsiva. A entrega é como uma lâmpada acesa dentro do espírito, iluminando pensamentos que estavam confusos. Esse elemento é essencial porque prepara o caminho para o momento mais decisivo da guerra espiritual. É justamente nessa hora silenciosa que a luz começa a revelar o que estava oculto. Existe um instante específico em que toda a guerra espiritual muda de fase. É quando a luz revela aquilo que estava escondido. Esse momento não acontece apenas através de revelações extraordinárias. Muitas vezes ele ocorre através de percepções simples, mas profundas, que reorganizam tudo dentro de alguém. Quando a luz revela o inimigo, o ataque perde força. Porque o maior poder da escuridão é se manter oculto. Uma vez exposto, o conflito muda de forma. Você passa a enxergar padrões, intenções e estratégias que antes estavam camufladas em meio a pensamentos e emoções confusas. Esse momento de revelação costuma acontecer quando a pessoa já está mais fortalecida. Não é no auge da fragilidade, mas quando ela desenvolveu clareza, resistência e consciência espiritual. A luz aparece quando você está preparado para ver, e não antes disso. Por isso tantos só percebem o conflito depois de semanas ou meses. Essa revelação acende o caminho para o fato final da guerra espiritual, aquele que redefine tudo o que você aprendeu até aqui, e que você vai entender no último subtítulo. A verdade final é que a guerra espiritual nunca foi sobre medo, ataque ou resistência. Ela sempre foi sobre propósito. Todo conflito invisível que se manifesta na vida de alguém tem como objetivo principal impedir que essa pessoa alcance aquilo que foi destinado a viver. A batalha é sempre sobre aquilo que você pode se tornar. Quando você entende essa verdade, tudo muda. De repente, ataques que antes pareciam destrutivos começam a revelar áreas de crescimento. Situações que antes pareciam injustas começam a apontar direções. E conflitos que antes pareciam pessoais mostram que sempre foram espirituais. Essa verdade redefine a guerra porque coloca você de volta no centro da sua história, não como vítima, mas como alguém em desenvolvimento. Cada movimento espiritual contrário existe porque algo em você está avançando, amadurecendo e se fortalecendo. O ataque nunca é sobre o agora, é sobre o futuro. E é exatamente essa verdade que quebra o ciclo do medo, fortalece a identidade, expande o território espiritual e revela a real dimensão da batalha. A guerra espiritual, no fim das contas, sempre foi sobre aquilo que Deus está construindo em você, e sobre o que isso significa no mundo ao seu redor. Se o que você ouviu aqui fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal para continuar crescendo espiritualmente e entendendo o que realmente está acontecendo no mundo invisível. Deixe um comentário dizendo qual parte mais mexeu com você, eu leio todos. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que você descobriu hoje. A sua jornada espiritual continua, e eu estou aqui com você.